E aí, Fala, galera, Rafitou. boa noite a vocês. Estamos em mais um momento, mais um Crescer com Previsibilidade. Hoje, o nosso grande objetivo. Ei, Aninha, tudo bem? Eita, coisa linda. O nosso grande objetivo aqui hoje é compartilhar mais conteúdos com vocês. O grande objetivo aqui é trazer mais vivência a respeito da importância e do papel da recepcionista, a pessoa que lidera ali na sua linha de frente do consultório, que tem papel crucial para que toda a orquestragem do seu negócio ela funcione. E a gente vai bater um super papo para poder mostrar para vocês quais são os pontos cegos que muitas vezes vocês não estão olhando dentro da atuação desse elo super importante no relacionamento de você, como dentista, e que muitas vezes gera perda de oportunidades no consultório. E uma pessoa que lidera aqui a nossa clínica, que é o Adriano, ele vai trazer aqui para vocês também um conhecimento super vasto nessa abordagem dessa pessoa que toca essa linha de frente, tanto no cunho de agendamento de consultas, quanto no cunho de organização de agenda, quanto no cunho das estratégias comerciais. Porque a recepcionista ela cumpre diversas funções e que a gente precisa sempre ter atenção quanto ao desempenho dessas funções para que as metas sejam batidas e, consequentemente, haja uma previsibilidade em termos de faturamento. Então, sejam todos bem-vindos. Dri, dá um oi para a galera, irmão. Fala, galera. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Não te escuto, Prazerzaço deixa eu estar ver aqui com se é o meu vocês. áudio. Vocês me ouvem bem aí, 100%? Show de bola. Galera, mais um encontro aqui do Crescer com Previsibilidade. Rafa fez o convite aqui para a gente falar sobre uma temática que é treinamento de recepcionista. Olha que doideira, galera. Todo mundo que tem suas recepcionistas aí, seus calos ou suas alegrias. Vamos falar um pouco sobre elas? A gente hoje vai trazer aqui um pouco do nosso ponto de vista a respeito desse cargo e dessa função tão importante que é a recepção dentro do consultório. Eu acho que cabe bem a gente trazer aqui uma exploração sobre esse tema, porque ele tem a ver com a previsibilidade, né? Que é a pauta central desse episódio aqui, dessa série de vídeos que a gente está trazendo aqui para vocês. Mas um dos principais pilares de previsibilidade, na realidade, é ter uma boa recepcionista com bons processos estabelecidos. Então, o Rafa me pediu para compartilhar com vocês aí um pouco da macrovisão e da estrutura do que uma recepcionista tem que fazer, né? Que vai, no final das contas, muito além do que atender uma ligação, fazer uma marcação, fazer apenas um retorno de paciente. Então, o papel vai ser compartilhar aqui com vocês alguns pontos, beleza? Trouxe aqui para vocês uns slides só para facilitar o entendimento e o fluxo para que vocês possam acompanhar a linha de raciocínio. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, galera. Show! Turma, eu acho que uma das essências de todo mundo aqui que tem consultório é aprender a lidar e saber o time certo, né? De ter uma recepcionista. Eu acredito que muitos de vocês, pelo próprio tema que estão aqui, já têm uma recepcionista, né? Coloca para mim depois no chat aqui, só para eu ter certeza que todo mundo tem recepcionista aí. Manda uma validação aqui, só para a gente saber, para eu poder saber até onde eu aprofundo com vocês aqui, tá bom? Mas do ponto de vista geral, dentro dessa série, um dos objetivos nossos aqui é trazer um pouco de clareza sobre esses processos internos que ocorrem dentro do consultório com essa função. Então, basicamente, o que que tem o papel de uma recepcionista, né? Qual é o grande papel dela ali, que vai muito além dessa marcação, etc e tal. Então, ela tem alguns papéis que são importantes na nossa jornada, e eu diria que, se eu tivesse que resumir o que que é uma recepcionista, né? Se eu tivesse que fazer uma pergunta chave assim para vocês, por que que ela existe dentro do seu consultório? Por que que ela tem que existir? Eu diria que é para te dar tempo. Eu diria que é para te falar que você, para fazer o melhor que você pode fazer, você precisa de alguém por trás para te liberar tempo. O tempo é um dos fatores essenciais aí para a previsibilidade e que eu tenho as mesmas 24 horas que você, que está aí do outro lado me assistindo, que o Rafa que está aqui, sendo que se a gente não tiver equipe e time com processos claros para nos ajudar, a gente não consegue alcançar grandes resultados, porque é limítrofe, né? É limite ali às 24 horas.
Então, eu queria dar uma breve introdução só para a gente explicar um pouco sobre isso, porque a gestão do tempo é uma das coisas cruciais e que poucas pessoas aprendem isso na odontologia. O nosso tempo ele é dividido em três camadas, como um dono de um negócio. A gente tem um tempo operacional, a gente tem um tempo tático e o tempo estratégico. O que quer dizer cada um desses aqui na prática da odontologia? O tempo operacional, galera, é quando a gente está de fato atendendo o paciente. Quando a gente de fato está fazendo algo operacional. Exemplo, pagando uma conta. Isso é operacional. Exemplo, realizando o atendimento de um paciente. Exemplo, lidando com o controle de um laboratório. Tudo isso é tempo operacional e que pode, com um processo bem estabelecido, ser dissipado, ser dividido com outra pessoa para te livrar tempo para você pôr energia no melhor campo. E engana-se quem acha que o tempo operacional é o que faz a gente crescer. O nosso crescimento está muito pautado e a nossa, eu vou usar a gente bem como exemplo, tá? A nossa vida mudou muito quando a gente começou a olhar para o tempo, olhando para o campo tático e o campo estratégico. E aí falo um pouco mais para vocês. Há quanto tempo você não tem tempo para refletir sobre o seu negócio com profundidade, achando estratégias claras de crescimento? Há quanto tempo você não tem tempo para estabelecer uma nova parceria no seu consultório e dar continuidade? Você até abriu o loop muitas vezes, mas não deu continuidade nessa parceria porque você não teve tempo. Há quanto tempo você olha a sua secretária não executando uma boa performance e você não tem tempo para ajustar ela? Então, muitas vezes o dentista ele está preso num campo operacional do atendimento e que impossibilita ele realmente de fazer as ações que um consultório precisa. E o consultório ele precisa estar dividido nesses três campos do tempo. Porque eu preciso de tempo estratégico para olhar para o meu negócio, para ampliar os canais de aquisição de clientes, para ampliar as parcerias ativas que eu tenho, para fazer os follow-ups que a gente falou durante essa série aqui do Crescer com Previsibilidade, a gente explorou bastante esse assunto. Eu preciso do tempo para treinar minha secretária, que é uma pessoa que tem menos racional do que eu, é uma pessoa que tem menos responsabilidade de dono do que eu, é uma pessoa que tem menos intelecto e eu delego uma das coisas mais cruciais do meu consultório, por exemplo, o follow-up, que representa mais de 50% das vendas. Ou seja, o dinheiro na mesa que a gente tem, muitas vezes a gente está deixando porque a gente está preocupado apenas em fazer aquilo que nos foi ensinado, que é atender com maestria um paciente. Sendo que a grande realidade é que um consultório, para ele ter previsibilidade, ele não pode viver só da técnica. Esse seria o grande sonho de todo mundo. Mas a gente precisa aprender a gerir o tempo para justamente usar recursos. E aí que vem a recepcionista. E aí que vem a necessidade da gente treinar ela, para que ela execute processos claros que tragam resultados claros para a gente também. Então, eu gosto sempre de falar, né? Qual é o papel da recepcionista? O papel da recepcionista, turma, é dividido em uma série de itens. Mas eu, ao final da aula, vou resumir bem claro isso aí visualmente para vocês. Mas eu queria introduzir isso para mostrar a vocês que o papel dela realmente vai muito além de uma marcação de agenda, de um controle. Mas eu diria que ela é uma guardiã de metas. O que eu quero dizer com isso? Uma guardiã de metas, na verdade, é uma pessoa que vai estar responsável e corresponsável com o seu resultado. Nós já aprendemos aqui durante a série a necessidade e a importância da gente trabalhar baseado em meta, né? Então a gente falou sobre essa temática. E o garantimento dessa meta acontecer depende muito da sua recepcionista. Se você tem recepcionista, o seu jogo começa a mudar a partir do momento que ela está muito bem treinada e sabe o que fazer e sabe como te ajudar. E tem um incentivo claro também para poder se mobilizar para te ajudar. Então, uma pergunta que eu gosto sempre de trazer é como é que ela consegue aumentar o nosso faturamento? Como é que ela consegue aumentar o seu faturamento? Trabalhando diretamente com metas, trabalhando diretamente com gestão de carteira de clientes, trabalhando com uma gestão inteligente na agenda, fazendo manipulações, eu explico mais um pouco sobre isso aqui ainda hoje. Trabalhando em cima de um CRM, que basicamente é uma categorização dos nossos clientes para a gente saber em que estágio, em que fase ele está, para a gente conseguir um bom resultado. Ela trabalha, obviamente, também
montando um plano de vendas para garantir a previsibilidade da semana, garantindo com isso que a gente atinja a meta semanal, ou seja, financeira. Então, na prática, vamos falar aqui item a item para a gente descrever um pouco melhor como ela pode te ajudar diretamente no faturamento. A recepcionista, turma, obviamente ela tem ali os seus papéis diversos de mexer e fazer a gestão de uma agenda, né? Mas um dos pilares centrais que eu diria é que ela tem que começar a fazer isso com inteligência. E a inteligência muitas vezes vai além, como a gente falou, da marcação e desmarcação, mas vai no ponto-chave para você poder olhar sua agenda e enxergar uma agenda lucrativa. O que é uma agenda lucrativa? Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de uma agenda não lucrativa. Poxa, eu tenho uma agenda, e talvez muitos de vocês se identifiquem agora com o que eu vou falar, tá? Muitos de vocês vão ter uma agenda que está hiperlotada, ou seja, está cheia em todos os dias da semana, tem tratamentos, clientes e muitas entregas. Mas quantas novas consultas e quantos novos fechamentos tem nessa semana? Uma semana lotada e uma semana cheia, uma agenda cheia, não é sinônimo de sucesso. E a gente tem que entender que, baseado nisso daqui, eu tenho que treinar a minha secretária para ela entender a importância, não só falar para ela, mas ela entender a importância de ter uma agenda equilibrada. Uma agenda equilibrada entre entregas de tratamento com ganchos e oportunidades de fechamento e consulta, ou seja, avaliação e fechamentos têm que estar espalhados durante a minha semana. Então, um grande exercício que poucos colegas dentistas aprenderam aí durante a sua rota, e aproveito para compartilhar aqui, é que quando se fala que a gente tem que começar uma semana tendo um tempo para fazer uma pequena gestão e finalizar a semana fazendo também um pouco de uma gestão, porque na realidade a gente precisa de um tempo para olhar para a nossa agenda e encontrar a previsibilidade dela. Então, por exemplo, é como se eu apagasse, turma, todo mundo que está em tratamento aqui, ó, e deixasse apenas os fechamentos e as avaliações. A partir do momento que eu enxergo isso, eu consigo visualizar uma projeção, uma previsibilidade financeira que eu tenho durante aquela semana. Então vamos supor, durante essa semana agora, inicia-se na segunda-feira, hoje, e a gente tem aqui uma previsibilidade de entrada financeira pelos pacientes que estão marcados aí de fechamento e avaliação, suposta de R$ 80.000. Beleza. E minha meta da semana é R$ 60.000. Ou seja, eu estou com a folga de 20 mil a mais do que a projeção, que é a meta. Ou seja, eu preciso atingir os 60 mil e eu tenho de previsibilidade agora 80. Isso quer dizer o quê? Que eu, dentro desse cenário, consigo estabelecer um plano de equilíbrio da minha semana a ponto de fato, eu ter o entendimento que aquelas pessoas que já estão marcadas, elas vão conseguir fazer com que eu atinja a minha meta. Por isso que eu preciso de uma gordura. E cabe a gente, juntamente com a secretária, ter um orquestramento, uma harmonia de entender isso, porque se na segunda-feira, como exemplo, o dia de hoje, eu tiver uma previsibilidade de 50 mil e a minha meta é 60 mil da semana, vocês concordam que vai ser impossível ou vai ser uma questão de sorte eu atingir essa meta? Então, cabe a gente estar gerindo a nossa agenda semanalmente a ponto de garantir que sempre eu tenha uma previsão de atingimento dessa meta, ou seja, a previsão dos fechamentos das avaliações tem que passar o número da meta semanal. Beleza, entendido isso, e isso é algo bem básico e bem simples, porém bem importante, eu preciso tornar isso uma postura na minha vida. Hoje, por exemplo, segunda-feira, nossa gerente, primeira coisa que ela fez hoje do dia, turma, essa daqui é a previsibilidade da semana. Por que que a gente tem que começar olhando para isso e discutindo isso durante a semana, no início dela? Porque eu ainda tenho um tempo hábil para poder manusear essa semana, incluindo pessoas, mobilizando novas articulações de parcerias para preencher essa agenda. Para minha própria recepcionista entender que se isso não vai atingir,
ela poder correr atrás de ações em cima de resgate de pacientes que fizeram já orçamentos e não fecharam, ou que fecharam parcialmente um orçamento. Então, ela tem um papel fundamental, não só de realizar as marcações de marcações, mas de gerir de maneira inteligente. Inclusive, quando na semana, por exemplo, eu tiver uma previsão baixa, exemplo, minha previsibilidade é de 50 mil, mas a minha meta é 60. E eu encontrei um paciente que tem a previsibilidade de me dar uma entrada financeira de 15 mil, fechar um faturamento bruto de 15 mil, ou seja, com isso eu atingiria a minha meta. Se eu pego essa pessoa, recepcionista, e ela tem um entendimento sobre isso, o que é que ela vai fazer com a minha agenda? Ela vai tirar um tratamento desse, por exemplo, na quarta, na quinta-feira, e vai achar um gap, um buraco na agenda para encaixar este paciente que tenha previsão financeira, para que a minha previsibilidade total da semana esteja acima da meta semanal. Me fiz claro aqui, turma? Por que que eu pergunto e reforço sobre isso? Só para que vocês entendam. Porque é essencial vocês dominarem esse processo. Se vocês não tiverem essa clareza que a sua secretária e você tem que começar uma semana sabendo quanto que vocês têm que faturar nessa semana, vocês não vão atingir meta, vocês não vão trabalhar por meta. Se essa sua secretária não souber as ações que ela tem que, por conta própria, executar para capturar um cliente e encaixar na sua agenda, fazendo uma remarcação de alguém, é natural você não conseguir atingir a meta. Então veja que a gente começa a falar aqui de uma importância de uma secretária, de uma recepcionista, que tem influência direta no nosso faturamento. Porque se eu simplesmente ir para o meu consultório falando, minha agenda está lá, está marcada, simplesmente por ela e sem uma gestão intencional, e vou usar bem essa palavra aqui com vocês, sem intencionalidade, eu não vou conseguir um fator principal, que é atingir meta. E nós temos que trabalhar por meta, a gente já falou um pouco sobre isso. Se eu não faço esse processo, eu não tenho estabilidade de crescimento. Eu não tenho estabilidade financeira. Eu costumo falar com alunos nossos que são de projetos como mentoria, etc e tal, que a gente fala muito sobre comercial, marketing, vendas, que o objetivo da gente nunca é ensinar a pessoa a ter um pico de venda, porque senão ela não aprendeu o processo. E o que eu estou ensinando a vocês aqui agora é vocês entenderem o processo, é um princípio, é vocês entenderem o processo da gestão da agenda para vocês poderem repassar isso para a secretária de vocês. Porque não adianta vocês trazerem para campo uma possibilidade de falar para a sua secretária: olha, a partir de hoje você tem que encaixar a agenda. Até porque ela tem que ter clareza nisso e ela tem que ter clareza também a nível de incentivo, turma. Porque veja, se essa semana a gente cumprir meta e ela não ganhar nada mais com isso, qual é a motivação clara que ela tem para fazer uma boa gestão, uma gestão inteligente da sua agenda? Ela provavelmente vai fazer o papel mais básico possível. E é por isso que a gente defende muito a ideia de incluir bonificações para o seu time, que tem influência direta nas suas metas. Por exemplo, recepcionista. Então, nesse conceito, ela tem que trabalhar a ponto de garantir, ter o estímulo e toda semana, quando atingido meta, ela ganhar uma bonificação. A partir desse ponto, eu preciso trazer também a ideia para ela de ferramentas que ela construa um processo para me apresentar. Porque ela poderia simplesmente falar assim: essa semana tem uma previsão de tanto, mas espera aí, baseada em quê? Quem são as pessoas e qual é o valor previsto de cada pessoa? Me deixa enxergar isso, porque eu, com o olhar de dentista e sabendo quem é o paciente, eu sei o potencial que ele realmente tem de fechar ou não. Eu valido essa previsibilidade dela. Então, olha eu, como dentista, ficando no meu tempo operacional e estratégico, enquanto que a recepcionista agora está num tempo operacional de gerir uma agenda, de organizar uma agenda, de mexer pessoas de maneira intencional e sozinha, porque ela entendeu a importância e o processo da previsibilidade da agenda. Então, é muito importante você entender que você precisa aplicar um plano de venda semanal. E esse plano de venda nada mais é do que ter uma meta estabelecida semanal e dessa meta destrinchar
desmembrar em pacientes marcados que geram pré-visibilidade. Isso faz toda a diferença, porque quando você entende esse jogo, você começa a ter liberdade, turma, para montar, por exemplo, campanhas internas, para dar um desconto para um paciente que estava ali a ponto de fechar, que com esse desconto você consegue fechar a sua meta. Então, a preocupação nossa como dentista é ter uma pessoa que me ajude a ter clareza visual do meu processo baseado numa meta que eu estabeleci, que eu sei que é uma realidade. E com isso, essa pessoa me ajudando nesse gerenciamento me tira o tempo e eu apenas viro uma pessoa complementar no processo. Faz sentido o que eu estou falando aqui com vocês, turma? O plano de vendas, ele é essencial para que eu seja apresentado isso em formato de planilha mesmo, bem básico, com a clareza de, olha aqui, por exemplo, na segunda-feira, eu tenho uma Joana que é uma consulta. Qual é a previsibilidade financeira dela? Eu preciso saber o valor. Eu tenho uma apresentação de orçamento de Maria às 15 horas. Qual é o valor previsto? Até para vocês estarem falando em um tom harmônico dentro do consultório, todo mundo sabendo que existe um plano de tratamento previsto do valor de X para essa paciente e que você tem a previsibilidade de fechar, tem potencial ou não tem? A probabilidade é alta ou baixa? E a partir disso, existe um gerenciamento com uma gestão inteligente de uma agenda. Então veja que no final das contas, ela tem um papel, como a gente falou aqui, importante, né? De aumento do seu faturamento, porque se você não trabalhar naturalmente ali. Vocês estão vendo uma marcação que eu fiz aí na tela? Estão, né? Aí, Sim, tirei, sim. tirei. Ela tem um papel importante nesse aumento do faturamento se ela souber trabalhar através de processos. Por exemplo, trabalhar a nível de CRM. Para quem nunca viu o que é um CRM nada mais é do que uma base de controle que a gente vai ter dentro do consultório para a gente fazer uma gestão classificatória desses pacientes. Então, aqui num exemplo, vamos dizer que eu tenha um novo cliente que bateu aqui dentro do meu processo do meu consultório. Seja por uma campanha de prospecção ativa, seja por uma campanha de marketing, seja por uma campanha de resgate, seja por uma campanha de indicação, enfim. Entre as diversas campanhas que existem. Eu trouxe um cliente que vai ser chamado de lead. Esse lead, ele vai ter que ser contactado. Depois ele tem que ser agendado. Depois ele vai ter que ser presencialmente, vai ter que comparecer à consulta e depois ser convertido, né, como um fechamento e ou dado como perdido. Na realidade, todo cliente ele tem que estar classificado em alguma dessas etapas. E dentro dessas etapas que classificam ele, eu consigo ter clareza de ações para eu executar. Por exemplo, enquanto eu não tenho um consultório estável o suficiente para ter uma CRC, que é uma central de relacionamento com o cliente, que faz mais um eixo comercial, eu tenho apenas a recepcionista. E a recepcionista, ela consegue, do início de um consultório, até um consultório que fatura uns 120, uns 130 mil, até uns 150, eu diria, eu consigo não ter uma CRC, ok? Eu consigo ficar apenas com a recepcionista e um ASB. E ela vai englobar os dois papéis, o papel mais comercial e o papel mais recepção. Depois, quando esse fluxo aumenta, eu preciso aumentar para um outro nível, ir para 200, para 300 mil de faturamento num consultório, eu automaticamente preciso de uma outra pessoa, para os processos ocorrerem do jeito certo. Então, pensando num fluxo convencional de um funil de vendas, inclusive, quando eu tenho um novo cliente, eu tenho que fazer a primeira abordagem dele. Meu objetivo é agendar ele. Depois ele tem que comparecer, e se ele não comparecer, ele vai tomar um no-show, então ele vai ser classificado. Depois ele vai fazer a consulta e se ele for convertido, ele estará aqui. Essa recepcionista, ela tem o papel de fazer exatamente, vou colocar aqui até exemplificando para a gente, através desse quadrado aqui, vou botar uma cor nele só para a gente ter uma exemplificação. Vou pôr em rosa aqui. Esse cliente que chegou, ele vai sendo migrado num CRM na medida do que ele vai evoluindo. Se ele for um no-show, eu preciso saber quantos no-shows eu tive. Porque se eu estiver tendo muito no-show, eu sei que eu estou tendo uma condição de script de agendamento ruim. Olha eu fazendo um papel estratégico e não operacional, mas sabendo corrigir o operacional. Se eu tiver baixa conversão, pode ser baixa performance minha como dentista, ou
um lead que está vindo muito desqualificado para dentro do meu processo do consultório. Se eu estou tendo muita gente perdida, mesma coisa, eu posso ter baixa classificação. Se eu não estou tendo padrões de conversão, por exemplo, como indicadores, padrões de mercado, eu também estou fora de padrões de execução. Então, o CRM serve não apenas para classificar, mas para me fazer enxergar as oportunidades. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui em no-show, por exemplo, 15 pacientes e com a previsibilidade média de faturamento a partir desses 15 clientes do valor de X, eu sei que eu tenho X na mão para poder trabalhar. E se eu fizer um bom trabalho de follow-up, tentando reagendar esses clientes e trazê-los para uma consulta real, eu tenho probabilidade de fechar com esse cliente. E naturalmente eu tenho dinheiro na mesa. Então, um CRM nada mais é do que um eixo classificatório que eu visualizo e encontro as minhas próprias oportunidades para eu atingir as minhas metas e ter a clareza em que fase o meu cliente se encontra dentro do meu funil de venda do meu consultório. Então, nesse papel, uma CRC tem um papel, né, de transformar ali um lead em um agendamento, assim como pegar um agendamento de novos leads, buscar isso sempre, né, fazer esse agendamento. Ativar o marketing quando necessário. Olha que legal. Eu não falei que a recepcionista ela começa fazendo o papel de CRC até ali a faixa de uns 150 mil, mais ou menos. Eu preciso ter essa clareza que a minha recepcionista, ao olhar aqui, ó, uma gestão de agenda inteligente e visualizar que isso não vai ser atingido, ela gritar, a ponto de falar assim: Dri, preciso de ajuda. A gente não vai bater a meta. Eu já fiz tentativa de recuperação, eu já fiz tentativa de follow-up interno, já tentei fazer campanha interna. Já tentei pegar os pacientes que estavam parcialmente fechados, já busquei as indicações e não consegui complementar a semana. Eu preciso da sua ajuda. E lá vou eu, ativo agora a minha rota mental de, cara, quem é a pessoa que tinha falado comigo recentemente que podia vir no consultório? Ah, fulano de tal. Fulano, você tá bem? Ou a gente ia ficar de marcar aqui. Tu quer marcar essa semana para vir aqui, etc e tal? E aí agora eu preencho minha agenda. Então veja que o papel dela, a partir de uma classificação e um controle, uma ferramenta de controle, ela teve uma visão e pôde me sinalizar um ponto importante para que eu me mobilizasse para a gente atingir a meta. Então, olha a gente agora agindo como time. E no próprio papel dela de recuperação de venda, ela tem que garantir, né, o agendamento acontecer, ou seja, ela vai fazer os follow-ups de agendamento. Ela tem a parte de controle de recuperação de vendas, ou seja, se a pessoa não veio, ou seja, tomou um no-show, ela tem que remarcar essa pessoa. Se essa pessoa veio, fez o orçamento, mas só fez parcialmente um tratamento, ela tem que listar os pacientes de continuação para a gente fazer um trabalho. Se eu fiz orçamento, mas não converteu, esse cliente está lá como um pendente. Cadê esses clientes para a gente trabalhar e fazer um follow-up, fazer uma renegociação, fazer um follow-up de oportunidade, fazer uma campanha interna personalizada para ele? Então, veja que o gerenciamento inteligente de uma agenda faz parte da vida da recepção. E por isso que essa pessoa, ela tem um papel tão importante que vai além de simplesmente fazer uma marcação e desmarcação de consulta. O papel dela não se resume a isso, mas eu diria que 70% da energia dela está em outras coisas que não são marcação e desmarcação apenas de pacientes de uma maneira simples e convencional, passiva. Então, da mesma maneira que você, como dentista, tem que mudar sua postura de passivo para ativo, ou seja, eu tenho a postura ativa de capturar meus clientes, de preencher a minha agenda, de fazer uma prospecção ativa, a sua recepcionista tem que ter esse mesmo perfil, essa mesma característica, esse mesmo conhecimento. Para quê? Para que ela possa te ajudar nos processos não só da fidelização, não só dos processos internos de recuperação, mas garantir que as metas sejam atingidas. E por isso que a gente chama e considera ela de guardiã de meta, porque ela tem um papel essencial. E engana-se quem acredita que uma recepcionista, turma, vai ter o papel de gasto, ou seja, ela vai ser uma despesa na minha vida. Ela é um investimento ativo, porque ela te solta tempo. Ela te faz ter liberdade de fazer mais network, mais prospecção.
ela te permite fazer casos com mais profundidade, que você possa precificar melhor por isso. Então, é literalmente um investimento, mas eu tenho que saber como contratar ela. E esse é um ponto muito importante. Porque tem coisas que eu posso ensinar e são processuais. Tudo que a gente conversou até agora aqui, tudo é processual, tudo é ensinável. Tudo dá para calibrar ela. Agora, o que que eu não consigo ensinar ela? Simpatia, empatia, gentileza, humanização. Isso são coisas que não são ensináveis. Aqui, Rafa, por exemplo, quantas vezes Kelly aí, que tá tendo a fotinha aí pra galera visualizar que a linha tá em gestação, agora tá tendo neném. Quantas vezes a gente viu Kelly aqui fazer ações gentis que ganhava o paciente? O paciente, por exemplo, que chegava atrasado, ou melhor, a gente atrasava um procedimento por alguma urgência, que ele descia com o paciente, pegava o ticket dele de estacionamento e pagava esse estacionamento do cliente, porque a gente atrasou o atendimento. Ela o acompanhava até o carro, ela chegava lá e pagava, por iniciativa própria, por empatia com o paciente. Dri, você trouxe um ponto importante quanto à previsibilidade financeira da semana, e eu quero até compartilhar com o pessoal que está aqui presente, de como a gente tem feito também, principalmente para os pacientes de revisão, que são pacientes que muitas vezes a gente acaba não tendo tanta atenção, né? Marcar as revisões, sobretudo de transformações do sorriso envolvendo a resina composta. Essa é uma das ações que a gente mais faz aqui internas para estar sempre acompanhando o paciente e fazer as consultas de manutenção. E a gente tem um hábito aqui, galera, de sempre fazer a venda de um programa de prevenção, que é algo que eu não sei se vocês já estão se atentando tanto ao cenário do mercado atual, né? Mas hoje existe uma ênfase muito grande, né? Mudou um pouco o padrão de consumo das pessoas. Não sei se vocês estão percebendo. Mas Total. a gente está percebendo um mercado que não traz ênfase para o artificial, não traz ênfase para múltiplas intervenções, não traz ênfase para aquilo que vai desconfigurar o paciente e está trazendo muito mais ênfase a tratar os pacientes, deixando os seus sorrisos cada vez mais naturais. E a prevenção, ela entra justamente nessa pauta, né? Então, dentro do programa de planejamento financeiro ali da semana, a gente já sabe que um paciente de revisão, o valor mínimo que ele vai pagar aqui na nossa clínica é de R$ 1.490. É o valor mínimo. A gente vai tentar vender para ele, oferecer para ele um programa de prevenção, que consiste em vender um pacote de manutenções periódicas de prevenção do paciente anual. Eu não vendo mais uma limpeza que é feita naquele momento e o paciente não volta depois. Eu vendo um programa de prevenção anual e faço o paciente estar aqui na nossa clínica 3 vezes ao ano, de 4 em 4 meses, para que a gente sempre faça esse retorno periódico e encontre também novas oportunidades para tratá-lo, seja por restaurações posteriores, seja para um clareamento, seja para uma intervenção de implante, prótese, ou seja, o paciente ele cria o compromisso de estar aqui 3 vezes ao ano, né, anualmente, para que a gente consiga encontrar novas oportunidades para tratá-lo e conseguir, claro, bater a nossa meta de faturamento. Claro que desde que tenha procedimentos indicados para serem executados. Não estou sobretratando o paciente, mas estou oferecendo a oportunidade de manter a sua boca sempre com a prevenção em dia. Isso é algo que mudou o nosso jogo em termos de previsibilidade financeira. A gente faz um faturamento na nossa clínica expressivo em prevenção, por conta dessa estratégia de venda do pacote de prevenção anual, que a gente denomina como programa de prevenção. Uma das coisas, turma, que eu queria enfatizar aqui, e eu queria deixar de aprendizado para vocês aqui também, era ensinar sobre um fluxo de cadência, tá? O que que é um fluxo de cadência? A gente explicou aí outros dias dessa série do Crescer com Previsibilidade sobre follow-up, né? Que são as diversas tentativas até a gente conseguir êxito com o nosso objetivo ali com aquele cliente. Mas o fluxo de cadência é algo que complementa um follow-up. E o fluxo de cadência geralmente ele é as variações e o processo que nós temos pré-estabelecido para passar para a nossa recepcionista desde o primeiro contato
até a tentativa de fechamento, depois uma proposta, depois um breakup. Vou explicar cada um aqui para a gente entender. O fluxo de cadência ele pode ser feito de diversas maneiras, tá? Eu trouxe um exemplo aqui totalmente aleatório só para explicar e ficar visual para vocês. Aqui eu estou fazendo um fluxo de cadência de 12 dias, ou seja, eu tenho durante 12 dias um processo de 4 contatos com esse cliente. Isso quer dizer que é um fluxo de cadência de 4 por 12, 4 vezes 12, assim chama, tá bom? Tecnicamente. Então, eu sempre começo com o principal objetivo de tentar falar em áudio com esse cliente no primeiro contato. Se eu não conseguir, eu vou conseguir fazer isso através de uma ligação também. Eu vou variando os meios de comunicação até eu chegar no WhatsApp, que seria o último ponto. Eu, obviamente, se não tenho um retorno desse paciente, eu tenho que ter um tempo de espera. Desse tempo de espera, eu parto ali no quarto dia para uma tentativa de fechamento, por exemplo. Isso aqui num pós-orçamento entregue, né? Um exemplo aleatório para vocês entenderem. Eu parto para uma tentativa de fechamento. Se esse fechamento não tem sucesso, ou se o paciente me pede um tempo a esperar, eu vou tentar quebrar a objeção, obviamente, mas se eu precisar esperar, eu tenho naturalmente um tempo ali de espera novamente para esse cliente, até eu reabordar ele novamente. E eu posso já reabordar ele fazendo uma proposta que seja mais indecente, ou seja, em tom de oportunidade para ele e esperar mais um tempo caso ele assim não me responda e fazer um breakup com ele, ou seja, uma última tentativa, uma última mensagem de corte, ou seja, eu estou mantendo nesse fluxo de cadência aqui 4 abordagens até eu finalizar a tentativa com ele. Isso quer dizer que eu posso desenhar o meu fluxo de cadência como eu quiser, certo? Estou explicando o princípio e o processo a vocês para vocês entenderem que o mundo ideal é que todos vocês treinem a sua recepcionista com um processo como esse, por exemplo, que tenha, cara, quando um paciente eu fizer orçamento, como é que você vai fazer o primeiro contato depois com ele? Qual é o script que você vai usar? Depois, qual é a reabordagem que você vai fazer? Se ele trouxer esse tipo de devolutiva, como é que a gente vai quebrar essa objeção? Então, os scripts eles servem para nos guiar sobre o que eu quero fazer nessa etapa e como eu faço o contorno de possíveis objeções desse cliente. Então, se nada disso funciona, eu chego ali, por exemplo, num dia 8, isso pode ter variações, tá, turma? Eu só trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem o conceito e o princípio. Eu posso trazer isso em tom de oportunidade. Fulano, tudo bom? Olha, deixa eu te dizer. A gente fez o orçamento aqui, você tinha ficado de validar, mas deixa eu dizer, eu acabei de receber um convite para fazer um caso igual ao seu e eu me interesso em fazer o seu caso. Seu caso acrescenta dentro do meu portfólio porque é muito interessante, como eu te expliquei todos os detalhes, e eu tenho interesse de fazer o seu caso. Por esse motivo, eu posso te dar um desconto e eu estou disposto a isso. Você quer ouvir sobre isso? Vamos marcar aqui no consultório e eu poder te explicar os detalhes? E aí muitas vezes eu resgato esse paciente, ele vem ao meu consultório e a partir disso eu fecho. Então veja que o fluxo de cadências são tentativas de recuperação, são tentativas de contato com esse cliente. Então eu posso ter fluxo de cadência para vários eixos, tá? A recepcionista você tem que treinar ela em vários eixos. No fluxo de cadência de recuperação, no fluxo de cadência de introdução, no fluxo de cadência de cobrança, quando o paciente está devendo, no fluxo de cadência de pedido de indicação, no fluxo de cadência de pedido de comentário no Google, e assim segue. Ou seja, existem processos que têm que ser exercidos dentro do consultório junto à sua recepcionista, para que ela tenha o papel cumprido corretamente. Então, eu queria deixar aqui um breve resumo, né, de funções claras que ela tem que ter. Então, em 4 macro camadas, eu diria que ela entra muito forte no eixo de captação, e eu trouxe alguns exemplos. No eixo comercial, eu trouxe também alguns exemplos. No eixo do atendimento, assim como tem alguns exemplos aqui no eixo financeiro. Ou seja, na captação, ela tem influência direta de fazer um agendamento ativo e passivo. Como assim, Dri? Fala para mim melhor. Ela tem tanto que passivamente, ou seja, um paciente ligou e quer marcar, ela vai realizar esse agendamento e essa construção de agenda de maneira intencional, inteligente, baseada em meta. Ok, já aprendemos sobre isso. Mas ela muitas vezes não vai ter essa agenda cheia. E ela precisa ter um processo estabelecido para ela ter a ação de ativamente preencher essa agenda. Então, papel dela na captação.
Geração de lista interna, geração dentro dos prontuários digitais, extração dessas listas, te apresentar já com um plano de ação e rota para você validar e ela só entrar em contato e fazer a execução das marcações, importantíssimo. Ela precisa ter rotinas de agendamento, não é simplesmente a agenda aí de qualquer jeito. Em qual período do turno ela é o melhor caminho? Você que vai guiar ela com isso. Mas é uma função dela ter rotina pré-estabelecida para que isso ocorra com fluidez. Ter a cadência, igual a gente falou, né, do agendamento. Quantas vezes ela vai entrar em contato? Como é que é esse processo na captação? Eu desisto? Eu paro? Quantas vezes eu entro em contato até o break-up, como a gente conversou aqui? Ela também é uma sinalizadora de necessidades, igual eu expliquei. Cara, se na minha leitura de previsibilidade da semana eu não tenho o atingimento da minha previsibilidade da meta, eu preciso que ela seja uma sinalizadora para a captação de cliente para mim. Se ela já se mobilizou e não encontrou as oportunidades, ela tem influência direta também nisso. É função dela. No nível comercial, eu obviamente tenho outros quesitos. Ela tem ali o papel de fazer a recuperação de orçamentos, ou seja, segmentar os orçamentos que foram realizados entre pendentes, o que foram parcialmente entregues e executados e divididos em outros. Lançar isso tudo dentro do prontuário, organizar isso, gerir isso é importante, é papel dela. Ter um plano de vendas, ou seja, te apresentar na segunda-feira ali ou sexta-feira a previsão da semana baseada na meta, ter o controle sobre a meta versus a previsão, trabalhar com a classificação no CRM. Existem vários CRMs hoje que você pode adotar dentro do seu consultório e que são muito interessantes para o seu processo de fazer essa gestão classificatória e clareza visual. Ou seja, eu tenho como olhar, inclusive, como está sendo a conduta dela com os meus clientes. Clientes críticos, eu ser sinalizado, porque eu que tenho que tomar esse papel, muitas vezes, não ela. Então ela entra nessa gerenciamento aí também. A nível de atendimento, ela tem um protocolo de recebimento claro, de fazer o primeiro contato com o cliente, não só em telefone, mas também em abordagem física. Ela fazer a própria execução e ações de campanhas internas. Ela fazer a gestão da agenda inteligente, igual a gente bateu aqui mais cedo. Ela ser uma pessoa que faça captura de depoimento. Quantos clientes satisfeitos vocês têm que vocês não pegam um depoimento, que vocês não pegam um relato no Google, uma avaliação no Google que traz autoridade para vocês? Quantas vezes ela é a pessoa que está ali, tem um outro tipo de troca com o cliente, que vai puxar o cliente e falar assim, cara, você está tão feliz, você daria um relato para a gente? Você gravaria um vídeo para a gente? E essa pessoa muitas vezes vai fazer o reporte de execução de vídeo. No papel financeiro, ela tem outros papéis a fazer além de gerir a agenda, como um fechamento de caixa. Ela recebe dinheiro, ela muitas vezes é esse papel, não é você para receber dinheiro. É ela que tem esse papel de controle. Se você não tem um financeiro, é ela ainda que faz esse papel. Registrar as negociações dentro do prontuário e acompanhar elas. Muitas vezes sinalizando, olha, existe uma inadimplência, existe um processo, é ela que vai fazer a cobrança, inclusive. Ou seja, controlar essas listas e essas cobranças, fazer essa gestão de contas, ou seja, eu tenho essas contas a pagar, essas contas a receber. Como é que faz? Então veja, olha o tanto de tempo seu hoje que está mal distribuído ou não distribuído por você não saber treinar uma recepcionista. Entende como é importante esse papel? Então, no final das contas, parar e gastar o seu tempo treinando a sua secretária, que é um tempo tático, ele na verdade não é gasto. Ele é um gerenciamento de tempo para que sobre tempo para você ter mais tempo estratégico e mais tempo operacional. Olha o tanto de processo e rotina que tem que existir dentro de um consultório a partir de uma recepcionista, que se você não faz bem feito esses processos, você fica com pontos cegos dentro do seu negócio. Então a recepcionista, ela é oportunidade, ela é dinheiro na mesa, ela é processo claro de resultado ativo junto conosco. E cabe a gente treinar ela. Cabe a gente saber a importância dessa pessoa e valorizar ela. Cabe a gente saber ter também o nosso lado de abraçar essa pessoa para ela entender que ela faz parte do time, que ela faz parte do processo na construção e devolução de sorrisos. Na hora de um paciente ser entregue um sorriso, ela tem que entrar na sala e vibrar com você.
Ela tem que comprar a ideia com você. Porque entende que se isso é um contexto de treinamento também, e de união e de time. Não adianta só a gente ter a ideia de ter ali um robô trabalhando para a gente. Tá chegando aí as inteligências artificiais com todo o gás. Ela nunca vai substituir um recepcionista. Ela nunca vai fazer um processo comercial igual um humano. Porque uma coisa que ela não vai conseguir ainda ter é sensibilidade. É um treinamento com clareza. É a liberdade de gerar oportunidades e encontrar pontos chaves ali para fazer uma determinada fala ou intervenção. É conseguir ter a sensibilidade para te dar um toque, doutor. Faça, doutora, faça tal coisa com o paciente tal. Ela é uma pessoa que tem, ela gosta tanto da gente aqui, mas ela não vai fazer tal, tal. Abra a mão aqui se você puder. Vamos dar um jeito a partir da indicação, consiga uma indicação com ela. Então, olha quantas articulações essa pessoa pode ter influência direta no seu negócio. Aí vem uma pergunta óbvia: quantos de vocês já fizeram um bom treinamento com a secretária de vocês? Quantos de vocês já pararam e exerceram um tempo dedicado para capacitar essa pessoa que vai voltar para vocês depois como resultado? Então veja que a recepcionista ela vai muito além da marcação e desmarcação e ela tem influência direta no nosso faturamento. Eu iniciei falando sobre isso, falei no meio e reforço agora no final. A necessidade e a importância de nós termos essa pessoa que é fundamental dentro de um consultório. Então, para quem não tem uma secretária dessa, pode contratar. Para quem tem e não está treinada, pode gastar o seu tempo treinando. E lembre-se, ela não será capaz de te substituir. Não é para delargarmos os processos com ela, é para delegarmos os processos. Isso quer dizer que eu preciso estar sabendo como é o processo para eu poder cobrar esse processo quando exercido. Eu preciso saber onde ela está falhando para eu poder corrigir ela. Eu preciso saber que essa pessoa está ativamente ajudando e influenciando o meu resultado no consultório. E é a partir disso que vocês vão ter uma pessoa extremamente lucrativa dentro do seu consultório. Não é fácil encontrar de primeira. Se a sua não tem o perfil correto, troque. Busque novas contratações, porque esse é um coração do consultório. E eu não posso ter uma das coisas mais importantes do consultório, vou falar a palavra certa, eu não posso ter a falta de atenção ou eu não posso ter uma pessoa incapacitada, tecnicamente incorreta nesse cargo. Ela é linha de frente, ela é o primeiro contato, ela é a sua representação. Hoje vou contar uma história pessoal. Antes da aula aqui, eu fui acompanhar meu pai numa médica, numa neuro. E é uma situação onde, obviamente, um neuro ele vem indicado. Enfim, não é nada demais, mas eu fui acompanhar meu pai nesse processo. R$ 850 a consulta. Particular, bonitinho. Marcação de horário, 17h40. Cheguei lá, esperei 40 minutos para ter uma resposta, dizendo que tinha mais uma pessoa que ela ia atender na nossa frente e demoraria mais 40 minutos. Ou seja, isso foi falha da profissional ou foi falha da recepcionista? Deixa essa provocação aqui para a gente pensar junto. Porque ambas podiam ter executado um processo ativo. Eu saí de lá sem uma resposta da médica, sem uma atenção da médica, dizer assim, gente, desculpa, teve atraso e eu sugiro que vocês venham outro dia. Enfim, percalços acontecem no consultório. Eu gostaria de me desculpar a partir disso. Não fez a médica, ok, até então. Quem tinha que fazer isso? A recepcionista. A recepcionista foi incapaz de pedir desculpa. Ela fez assim: se o senhor quiser, o senhor remarca. R$ 850. Então veja, no final das contas, eu vou buscar um outro médico a partir disso. E eu estou me colocando aqui uma história pessoal para vocês entenderem a exemplificação da importância da linha de frente do atendimento. Que essa pessoa
tinha um papel crucial para me manter lá dentro como cliente ou não. Não importa. Se eu tiver que pagar o triplo agora outra pessoa, eu pago. Não me incomoda. Mas me incomoda pisar o pé lá de novo. Pela falta da delicadeza, pela falta da humanização, pela falta do cuidado. E isso não é ensinável. Talvez, se essa menina tivesse feito simplesmente o processo de acolher, de falar assim, cara, mil desculpas, hoje teve um BO enorme aqui dentro. Eu não tive nem a justificativa do porquê do atraso. E vocês vivem isso todo dia no consultório de vocês. Porque um procedimento da área de saúde muitas vezes tem percalços. Rafa hoje estava com a programação. Teve um paciente que deu um problema lá tecnicamente. Ele veio para fazer uma coisa, teve que fazer outra. Acontece. Atrasos vão acontecer. Muitas vezes é um paciente que você não pode dispensar. É um paciente de outro país, você vai fazer o quê? Desculpa. Volta aqui depois, outra semana, cancela o seu voo. Não tem o que fazer. Então, existem coisas que, quando bem articuladas, a gente sai ganhando. Então, invistam muito na secretária de vocês e saibam, principalmente, treinar ela. Saibam treinar ela de um jeito que seja eficiente, que seja baseado em vocês obterem retorno de resultado. Isso faz toda a diferença, certo? Turma, queria trazer isso aqui para vocês, queria trazer para vocês a clareza disso. Existem processos. Patinha, boa noite, meu amor. Vi que você falou aí, me indique alguém. Existem processos através de empresas que vocês podem contratar, fazendo inclusive levantamentos de perfis comportamentais para vocês levantarem e buscarem contratações mais profissionais e menos amadoras. Dá para vocês buscarem de diversas maneiras. Essa semana eu assisti um vídeo maravilhoso de uma, eu não vou me lembrar a pessoa, mas ela falava exatamente uma coisa assim: eu sou uma hunter e caçadora de talentos. E eu, como gestora do meu negócio, como dona, vocês se preparem, porque se vocês tiverem um bom talento dentro da casa, eu vou roubar. E ela falou assim: sabe por que eu estou fazendo e falando isso? Porque uma das coisas mais difíceis do mundo empresarial são pessoas. E eu tenho que depositar minha energia exatamente aí. Porque o resto acontece quando eu tenho boas pessoas. E não deixa de ser uma verdade. Então, nesse sentido, turma, fica esse eixo aí de aprendizado para a gente, a partir dessas informações, a partir dessa clareza de informações que vai muito além de uma marcação e desmarcação. Deixo um convite aqui aberto a vocês para que queiram conhecer mais do processo interno de vocês, se vocês quiserem fazer um diagnóstico para encontrar os pontos cegos de vocês dentro da janela do consultório, e sem dúvida a recepcionista e a falta de processo é um deles. Se vocês têm esse ponto cego, deixo aberto aqui a possibilidade, a oportunidade de meus gerentes entrarem em contato com vocês aqui, tá? Para que vocês possam ter clareza de onde vocês estão errando, clareza de oportunidades de como vocês podem fazer essas correções de pontos cegos, tá? E vocês aí batendo um papo com eles, com certeza vão ter mais clareza, tá joia? Deixo aberto isso daí. É rápido esse processo. Vou pedir para o meu time colocar aqui no chat. Quem quiser, faz essa avaliação. É um diagnóstico, basicamente não tem custo nem nada, mas é para vocês terem essa clareza do movimento de vocês, tá bom? É uma maneira que a gente tem como reconhecer o mercado e os aprendizados que a gente vem tendo e as colheitas que a gente vem tendo aí com a odontologia. Tá joia, turma? Rafinha, papel cumprido? Show de bola, irmão. Muito bom. A gente sabe o papel da recepcionista, do quanto que ela é importante, né? Eu lembro muito bem lá no início da minha jornada, antes de te conhecer, eu tinha uma recepcionista Fala da sua recepcionista, Rafa. Conta essa história. que no primeiro momento eu contratei como ASB e não tinha grana para poder contratar uma outra recepcionista ali no primeiro momento, né? Saí de um consultório em que eu atendia convênio, montei a minha clínica particular e essa pessoa fazia de tudo, mas não fazia o papel de fato minucioso que uma recepcionista faz, justamente por falta de interpretação minha. Eu era um dentista que queria apenas sentar e atender e não queria treinar a minha linha de frente, que seria crucial ali dentro de um processo comercial interno. E eu lembro muito bem que ela também não casava com a cultura atual da nossa empresa, ali no momento que a gente se conheceu. E eu acabei desligando ela. E foi um parto para mim fazer o desligamento, né? Porque até então eu nunca tinha desligado ninguém. Então eu tremia na frente dela. A voz ficava trêmula também. E particularmente foi uma experiência
que me amadureceu bastante enquanto proprietário do meu negócio, enquanto gestor também. E de fato, assim, é algo que não é ensinável, né? Essa questão da recepcionista ter esse processo de empatia, ter essa iniciativa para poder buscar as coisas, mas cabe a nós, né, fazer todo esse direcionamento de uma forma clara para que ela consiga interpretar. Afinal, a gente tem muito mais conhecimento técnico do que ela, né? Ela é uma pessoa que vai receber ali seus 2, 3, 4 mil reais. A gente tem um faturamento muito mais expressivo que isso e um nível intelectual por ter mais acesso à informação do que ela. Então não dá para a gente esperar que ela traga muitas vezes respostas e que nem mesmo a gente sabe, né? A gente precisa ir atrás do conhecimento para que possa treiná-la da forma mais ideal. E eu acredito que ao longo dessa jornada, principalmente também com a sua ajuda, Adri, eu tive a oportunidade de ter esse conhecimento para ajudá-la da melhor forma. E hoje a gente conseguiu construir uma empresa, uma clínica que conversa justamente com essa odontologia que a gente almeja. E eu espero que todos aqui também consigam construir o negócio de vocês de uma forma próspera. E aí, galera, fica o nosso convite aí, caso vocês queiram que a gente, aqui o nosso time, o Guilherme, que lidera aqui o nosso time de gerência, analise o seu negócio mais de perto para entender realmente quais são as lacunas que vocês estão vivendo, quais são os pontos de melhoria que vocês podem implementar na rotina de vocês, para que consigam mais previsibilidade de faturamento, melhor posicionamento como dentista. Clica no link, comenta lá, vocês vão ver algumas perguntinhas só para a gente poder entender o negócio de vocês mais de perto, para que a gente possa direcionar vocês. Esse é o nosso compromisso com a presença de vocês aqui hoje, aprendendo um pouquinho mais sobre recepcionista. Coisa boa. Muito bom, galera. Turma, deixo a vocês aqui um grande beijo, um grande abraço. Rafinha, obrigado pelo convite. Tamo junto e vamos nessa. Vamos Tamo para junto, cima, galera. pessoal. Beijo para todo mundo, galera. Obrigado pela presença de vocês. Uma boa noite, uma boa semana baseada em meta. Metas. Nossa, tem um orçamento bom para fechar amanhã. Eu já vi na previsibilidade. Valeu, galera. Um abração. Valeu, turma.